É importante também a gente orientar os agentes comunitários de saúde com relação à visita domiciliar. Muitos agentes comunitários têm dúvidas com relação a como faz essa visita domiciliar, né? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer, que a gente já faz no dia a dia, é a higienização frequente das mãos. A gente levar o nosso frasco de álcool gel para fazer a higienização frequente das nossas mãos durante a visita, né? E a gente tem que usar a máscara o tempo todo, não pode tirar a máscara. Tá? Outra coisa importante é a gente evitar entrar na casa do paciente, né? A gente pode ficar na área peridomiciliar, né, na frente da casa, no pátio, né, de preferência num ambiente arejado, tá? Para evitar a questão maior de exposição, né? Dentro do possível, a gente também manter o distanciamento, né, de no mínimo 1,5 m, 2 metros, tá? É, é importante também, principalmente as mulheres, né, quem usa cabelo longo, prender o cabelo, né, para evitar a área de exposição ao vírus, né. Os homens, aparar, remover a barba, também para poder ter um melhor encaixe da máscara na face, tá? Evitar o uso de adornos, né, tipo brinco, colares, anéis, pulseiras, né, que são objetos que podem se contaminar, né, e a gente ter o risco de levar o vírus para dentro da nossa casa. Tá? De preferência, usar roupas sobrepostas, né? Se puder usar duas camisas ou puder usar uma bata por cima da camisa para ter uma proteção maior, né? Essa também seria uma orientação para a gente se preservar, né, durante as nossas visitas domiciliares, tá? Que não podem deixar de ser feitas mesmo num período de pandemia, porque tem muitos pacientes que precisam, principalmente os pacientes acamados ou com alguma limitação de movimento. É importante também a gente reconhecer quais são os sintomas que podem vir a gente suspeitar de Covid-19, né? A gente observar paciente na nossa área com esses sintomas e repassar essa informação para o médico, para a enfermeira, para poder tomar as medidas necessárias, né? E até marcar uma consulta para esse paciente. Febre, né? Paciente com febre, a gente não pode deixar passar, né? O paciente apresentou febre na área, é importante a gente agendar uma consulta para esse paciente. Paciente que apresentou tosse, coriza, dor na garganta, dificuldade para respirar, ou mesmo diarreia, né? É importante a gente informar a equipe de saúde, né, para ver se há necessidade de marcar uma consulta para avaliação desse paciente. Tá? É fundamental a gente reconhecer também o que é uma síndrome gripal, né, que se fala muito, síndrome gripal, né, gripe, né, o que é isso? Né? Lembrando que o Covid-19 está dentro das síndromes gripais. Tá? Então, é aquele paciente que ele vai se queixar de febre ou sensação de febre, né, mesmo que não tenha feito a aferição da temperatura com termômetro. Tá? Paciente que apresentou tosse, dor na garganta, coriza, dificuldade respiratória. Paciente que apresenta qualquer sintoma desses, ele vai se encaixar dentro da síndrome gripal. Tá? Agora, se o paciente apresentar dispneia, né, falta de ar, dor torácica, coloração azulada dos lábios, do rosto, né, esse paciente já é indicado a gente encaminhá-lo para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, para uma avaliação maior, tá? Ou se dentro do nosso acolhimento na unidade de saúde a gente observar com o oxímetro de que o paciente ele está com uma saturação de oxigênio menor que 95%, também é um paciente que a gente vai precisar encaminhar para uma unidade de pronto atendimento. É importante também a gente lembrar dos pacientes que são grupo de risco para complicações da Covid-19. A gente tem, por exemplo, os pacientes idosos com mais de 60 anos, né? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com alguma pneumopatia, ou seja, pacientes que têm alguma doença pulmonar, tipo asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pacientes hepatopatas que têm alguma doença do fígado, né? Pacientes obesos, né? Pacientes com doença renal crônica, pacientes com alguma doença cardiovascular, tipo pacientes que já sofreram um infarto agudo do miocárdio, ou já sofreram um acidente vascular encefálico, pacientes imunossuprimidos, por exemplo, pacientes que são HIV positivo,
pacientes que têm alguma doença oncológica, né, algum tipo de câncer, pacientes que já foram transplantados, né, gestantes, puérperas, né, puérperas são pacientes que estão até 42 dias de pós-parto, pacientes que são de população indígena, quilombola, né, a gente tem algumas unidades de saúde que atendem pacientes nesse perfil, né, então, são grupos de risco, são pacientes que a gente tem que ter um aumento do número de visitas domiciliares, né, para poder observar, verificar se tem algum paciente que está manifestando algum sintoma que se pensa em síndrome gripal, né, para se ter um diagnóstico precoce, né, uma avaliação precoce, para diminuir o risco maior de complicações. Tá? É fundamental também a gente tirar a dúvida com relação a esses termos, né? O que é distanciamento social, o que é isolamento social? Tá? Muita gente ainda tem dúvida, né? Se fala muito, né? Então, distanciamento social é a gente ficar em casa o máximo de tempo possível, né? A gente evitar sair de casa, né? E se precisar sair, a gente manter uma distância de pelo menos 1,5 metro, 2 metros de outras pessoas. E quando sair, sempre usar máscara, né? E não retirar a máscara do rosto, né? O isolamento social já é um termo que a gente usa para os pacientes que já foram diagnosticados com Covid-19, né, tanto com sintomas ou com exames de laboratório, né, ou mesmo caso suspeito. Aí esse paciente ele precisa ficar em isolamento por pelo menos 14 dias. Tá? E agora a gente vai passar para vocês algumas recomendações com relação ao isolamento social, né? Esse paciente que foi diagnosticado com Covid e vai precisar ficar isolado em casa, né? O que é que a gente precisa recomendar para esse paciente? Primeira coisa, não compartilhar objetos pessoais. Tá? O paciente que está isolado, ele tem que ter a sua própria roupa de cama, a sua própria toalha, a sua própria máscara, a própria escova de dente, seu próprio talher, o seu próprio copo, não pode compartilhar com ninguém, né? Tem que ter o seu próprio, tá? Não compartilhar a cama, o paciente ele tem que estar num quarto sozinho, né, um cômodo da casa sozinho, né, e dormir só ele nesse cômodo, né, que seja em rede, que seja em cama, tem que dormir sozinho lá. Tá? O paciente ele tem que evitar ao máximo sair desse cômodo e ficar circulando na casa, né? Se for em uma casa que não tem banheiro nesse quarto, nesse cômodo onde o paciente está isolado, né? Se ele precisar sair para ir no banheiro, por exemplo, ele deve usar máscara dentro de casa. Ele não pode ficar sem máscara dentro da casa, tá? E indo nesse banheiro, ele tem que ter o seu próprio papel higiênico, o seu próprio sabonete, a gente já falou da toalha, da escova, do creme dental, né? E ele deve guardar esses objetos de uso dele em um saco plástico, em que só ele faça uso desses objetos, tá? E esse paciente ele só vai poder sair de casa se for para alguma consulta médica, alguma assistência à saúde, sempre utilizando máscara. E para os cuidadores, né? Os moradores, né? Para quem mora junto com o paciente que está com Covid-19, né? O que é que a gente tem que falar para esse cuidador? O que é que a gente tem que orientar ele? Né? Primeira coisa, esse cuidador, ele sempre deve utilizar a máscara quando ele estiver perto do paciente doente, tá? E ao pegar os seus objetos, tipo lixo, roupa, prato, né? Se for um paciente, você precisa ter um acompanhamento maior, tipo um idoso, um paciente acamado, que vai precisar de uma proximidade maior, você sempre tem que estar usando máscara, puder usar luva, né? Para tocar esses objetos, tá? Com relação ao alimento, né? O paciente que está isolado em casa, no quarto, no cômodo da casa, né? Para o paciente evitar que o paciente faça circulação na casa, esse cuidador ele vai levar a comida para esse paciente, tá? E se o paciente ele usa um banheiro que todas as pessoas da casa usam, que é a realidade da maioria dos nossos pacientes nas nossas comunidades, né?
toda vez que o paciente for usar o banheiro, logo depois o banheiro ele tem que ser higienizado com água sanitária, né, para poder eliminar o vírus, tá? É importante a gente separar o lixo desse paciente que está isolado, tá, dentro de um saco plástico fechado, tá, para evitar a contaminação, tá? E as roupas desse paciente que está isolado, elas devem ser separadas do paciente, das outras pessoas da casa, também para evitar contaminação. Então, essas são as recomendações que a gente deve dar para os cuidadores, tá? Com relação à higienização das mãos, né? Aqui nas imagens a gente mostra, né, como é que a gente deve higienizar as nossas mãos da forma mais correta. Tá? Então, a primeira coisa, né, de preferência, a gente deveria ter uma torneira que a gente pudesse abrir a mesma sem a necessidade de usar as mãos. Não é a realidade da maioria das casas, né? Mas, enfim. Então, a gente vai ligar a torneira, né? A gente vai molhar as mãos, a gente vai aplicar sabão, né, na nossa mão, e a gente vai começar ensaboando a palma das nossas mãos, né? Depois a gente vai esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, né? Logo depois, a gente vai esfregar entre os nossos dedos, né? Depois a gente vai esfregar o dorso dos nossos dedos, né? Depois a gente vai esfregar os nossos polegares, depois a gente vai esfregar as polpas, né, dos nossos dedos, depois o punho, né? E aí a gente vai de novo enxaguar as mãos para a retirada do sabão, né? E ao final a gente vai enxugar, né? E a gente de preferência deve usar papel toalha descartável, né? Evitar toalha de pano, né? E normalmente a toalha de pano várias pessoas acabam utilizando mesmo, então de preferência a gente deve utilizar papel toalha, né? Sempre fazendo essa secagem das mãos, começando das mãos para o punho, tá? Para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, a gente precisa conhecer, né, como é que faz essa lavagem das mãos, né, para a gente poder orientar também os nossos pacientes, né, a lavagem correta das mãos. Etiqueta respiratória, né? Se fala muito também, né? Como é que eu faço se me der vontade de tossir, espirrar, né? Não sei se eu estou com Covid, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ao tossir ou espirrar, a gente não deve usar as mãos para proteger a face, né? O ideal é a gente cobrir a nossa boca, o nosso nariz com um lenço, tá? E logo depois descartar, de preferência também um lenço de papel, tá? Porque se for lenço de pano também já vai estar contaminado, tá? Então, de preferência um lenço de papel. Se a gente não tiver um lenço disponível, a gente pode usar a parte interna do braço, conforme a gente tem aqui na figura, né, para evitar das gotículas do vírus, com o vírus se espalharem pelo ar, tá? E logo depois de espirrar ou tossir, a gente deve lavar as mãos, tá? Tossi, espirrei, obrigatoriamente eu devo lavar as minhas mãos. Tá? Uso de máscaras, né? Isso aí é fundamental, né? A gente não pode relaxar com relação ao uso da máscara, tá? A gente deve usar sempre, né? Qualquer lugar que a gente for, tá? E a máscara, ela deve cobrir a boca, o queixo e o nariz, né? Se qualquer área dessa estiver exposta, então a gente não está usando a máscara da melhor forma, tá? A gente não pode ficar tocando na máscara, né? Pegando na máscara todo o tempo, né? Que a máscara justamente está protegendo a gente, então essa área mais externa da máscara, ela acaba protegendo a gente do vírus e essa parte ela pode estar contaminada. Então a gente não deve ficar tocando nessa área, né? E quando a gente for retirar a máscara, a gente tem que fazer a retirada, né, pegando nas alças, nunca pegando na parte aqui da frente da máscara, senão a gente vai contaminar nossas mãos, tá? Se por algum motivo eu tocar na máscara, eu devo higienizar minhas mãos, tá? Que a minha mão está contaminada, então eu devo higienizar. Álcool gel,
vou fazer a lavagem com água e sabão, tá? E, de preferência, se eu estiver usando uma máscara, por exemplo, de pano ou uma máscara descartável, essa máscara eu devo usar ela por no máximo 2 horas, ou o tempo que ela fica úmida, que ela fica molhada. A partir desse momento, a gente tem que trocar de máscara, tá? Eu, eu vou me alimentar, vou comer, cheguei em casa, né, vou guardar a máscara. O ideal é que a gente guarde a máscara em um saco plástico, tá? A gente evitar de deixar a máscara em cima da mesa, de cadeira, a gente tem que guardar a máscara numa sacola plástica, tá? Se for uma máscara de pano, a gente chegou em casa, a gente vai lavar a máscara, né? A gente pode usar uma solução de água misturada com água sanitária, né? Por exemplo, 2 colheres de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água, né? Então, é uma solução que elimina o vírus, tá? Se for uma máscara descartável, a partir do momento que eu não vou mais usar essa máscara, eu vou jogar essa máscara no lixo, mas eu não vou jogar ela direto no lixo, né? Eu vou colocar ela num saco plástico fechado, né, para poder jogar no lixo, tá? Nunca jogar ela direto no cesto de lixo, tá? Para evitar contaminações, que a gente sabe que a gente tem cooperativas, né, tem catadores de lixo, né, que procuram objetos no nosso lixo doméstico, e a gente pode estar contaminando essas pessoas até mesmo sem querer, mas tem esse risco, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente deve jogar um saco plástico fechado as máscaras que a gente não vai mais usar, tá? Aqui a gente coloca os principais tipos de máscara, né, para a gente evitar a contaminação pelo vírus, né? A gente tem a máscara cirúrgica, né, que a gente orienta de preferência o uso dos profissionais de saúde com relação a esse tipo de máscara, né? A gente tem as máscaras caseiras, né, que normalmente são de tecido, né, que elas protegem, né, e muito, né, com relação ao Covid, a gente recomenda o uso. E tem as máscaras N95, né, que normalmente quem usa são os profissionais da área da saúde, né, os procedimentos hospitalares, unidades de saúde, né, os profissionais que têm um contato maior com os doentes, né? Então, são os tipos de máscara, os principais tipos de máscara que a gente tem.